Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo. Desde já quero dizer que todos são sempre muito bem-vindos aqui nesse canal. Peço a Deus que continue abençoando o meu canal e o canal dos outros também. Hoje eu quero tocar em alguns pontos aqui, diferenciado de alguns vídeos que eu venho gravando aí. Uma coisa que chama muita atenção da gente é a situação que nós, povo brasileiro, vem passando aí e essas dificuldades. Desde já também quero pedir que quem puder se inscreva no meu canal, não esqueça de deixar o seu joinha, e para aqueles que já são inscritos no meu canal, estão sempre vendo o meu vídeo, o meu muito obrigado. Quem quiser comentar, compartilhar também, fica à vontade. Bom, vamos lá direto ao assunto, né? A gente sabe da dificuldade que a gente está tendo aqui no Brasil, principalmente perante essa pandemia aí. São muitas pessoas desempregadas, dificuldade para se manter, né? E o que eu venho sempre falando, para quem já viu eu falando em outros vídeos, é o salário mínimo do nosso país, que infelizmente não é um dos melhores salários. Isso é uma vergonha, como eu já falei. O nosso governante e governo e prefeito com certeza poderia melhorar muito mais esse salário, né? Então, assim, poder melhorar, ter as condições de melhorar, tem sim, mas eles não querem. Então, as pessoas estão passando por muita dificuldade, como eu já falei. A maioria do nosso povo brasileiro ganha um salário mínimo e a maioria do nosso povo também está desempregado. Então estão com dificuldade, igual mesmo eu tive aqui conversando com um vizinho e tive na casa dele. Infelizmente, coitado, ele ganha um salário mínimo. E ganhando um salário mínimo, a gente viu o absurdo como é que tá as coisas. O arroz praticamente R$ 25, o óleo praticamente R$ 10, um feijão é 7, R$ 8, né? Então assim, os mantimentos tá muito caro. Vem o gás ainda que tá um absurdo, tá R$ 100, tem lugar que tá até mais, tem lugar que tá R$ 105. Então os nossos governo e governantes deveriam olhar para essa situação e ver e dar uma melhoria nesses salários mínimos para todos. E sem contar que a conta de luz disparou. Isso aqui a gente se fala principalmente do estado do Rio, né? Uma conta de luz muito alta. Tem gente aí, igual eu tô falando, que eu vi o vizinho aí que estava pagando 80 e pouco, 90 e pouco de luz, e agora ele está pagando 200 e pouco e quase R$ 300 de luz. E ele não teve condições, infelizmente a luz dele foi cortada, como de muitas e muita gente que eu conheço aí que está sendo cortada porque o povo não está tendo as condições de pagar sua luz e se manter. Porque, como eu falei, a maioria do povo está desempregado, o que estão empregado ganha salário mínimo, então esse salário mínimo é um absurdo, é uma pouca vergonha, que deveria ser muito melhor. Espero que um dia seja muito melhor, porque esse salário mínimo não dá para nada. Você tem que pagar o seu gás, que é esse valor que eu falei, a sua luz vem esse valor alto, né? Seus mantimentos tá caríssimo, aí vem os medicamentos ainda. Então, ou seja, como que o pobre sobrevive num país desse, num Brasil desse, que se os governos e o governante não querem ajudar o povo? Então fica difícil. Isso aqui é um apelo que eu estou fazendo, né? Que melhore esse salário mínimo, que diminui essa luz que está um absurdo, esse valor de luz, ninguém está aguentando pagar, assim como o gás também e os mantimentos para dentro da sua casa. Então aqui a gente já vê muita pessoa que não consegue pagar o seu aluguel, não consegue pagar sua luz, fazer sua compra para casa, e sem contar que a maioria das pessoas estão ficando nas ruas, né? Não tem onde morar, porque não tem as condições de pagar o aluguel, e para quem está devendo aluguel, o dono do imóvel com certeza não vai deixar aí 6 meses, um ano devendo aluguel, até porque também ele depende também
desse dinheiro do aluguel. Então fica difícil. Eu acho que nisso aí o governo também poderia dar uma ajuda, né, para as pessoas que vivem de aluguel, que dependem de aluguel. E como eu já falei, tá um absurdo, né, para pagar aluguel, para fazer suas compras, para fazer os deveres de casa, que muito mal dá para fazer com esse salário mínimo que as pessoas ganham aqui no Brasil. Então, assim, eu tô aqui, eu gosto muito de falar a verdade, sou sincero, não vivo de faz de conta. Minha vida é o livro aberto, não tenho rabo preso com ninguém. Muitas das vezes, às vezes você assiste o meu vídeo, vê muito tocar nesse assunto, negócio de política, de governo, é porque tudo a gente depende deles, né? Como todos nós sabemos, dependemos deles. Então, assim, é o que eu venho falando, não é crítica, é pedindo melhoria para nossa nação, para nossa sociedade, porque ninguém está aguentando mais isso. E perante principalmente essa pandemia aí, as coisas ficou mais complicadas. Então os governos e os governantes, os prefeitos das cidades, do município, pode sim muito bem fazer alguma coisa pela pela nossa sociedade. Então é por isso que eu venho tocando esses assuntos. Inclusive eu botei o nome do meu canal Marcelo falando de tudo um pouco, porque aqui eu vou estar sempre falando de algumas coisas. E enquanto não tiver melhoria em algumas coisas, de vez em quando eu posso falar de outras coisas, mas vou vir tocando no mesmo assunto e sempre relembrando, porque muitas das vezes as coisas parece que caem no esquecimento das pessoas e é pouco divulgado. Então a gente tem que estar divulgando, tem que estar falando para ver se tem uma melhoria, porque se a gente continuarmos calado, igual eu já falei, a melhoria nunca vai vir, porque a gente falando já fazendo até denúncia, as coisas não melhoram. Imagine se nós nos calarmos. Como é que vai ficar a situação do nosso país, do nosso povo? É triste ver o povo na rua sem comer, sem moradia, com um frio desse que a gente está passando aí, que chegou o tempo frio, todo mundo sabe que o frio dói, a fome dói e dói muito. Então, quem já passou por isso sabe. Então, assim, eu faço aqui um apelo para isso, né? Essa situação que melhore para todos nós, né? Todos somos filhos de Deus, não merecemos ficar aí pagando pelo erro dos outros, principalmente como eu falo de política. Política tem dinheiro para campanha, para isso e aquilo, e para o povo nunca tem dinheiro. Então isso é um absurdo. Isso aí tem que dar uma melhorada. Isso aí é errado. Quando está errado a gente fala, quando acerta a gente fala também. Então é aquilo que eu já falei, eu não sou de partido de direita, não sou de partido de esquerda, eu não sou contra um partido e a favor do outro. Eu estou sempre aqui para falar e ser a favor daquele que faz para a nossa nação, para o nosso povo, para o nosso Brasil, que merece tanto. Né? Já somos um povo tão sofrido, como a gente sabe aí, venho sempre batendo nessa tecla do salário mínimo, porque isso tem que ter mudança, porque não adianta a gente ter um salário mínimo do jeito que está e aí ter um aumento enorme na conta de luz, no gás, no mantimento. Como que o pobre vai sobreviver? O pobre não sobrevive. Então eu peço aí os governantes, o governo, que em vez de estar olhando só para os empresários, como eu já falei, que olhe mais para o povo brasileiro, que é um povo humilde, trabalhador, mas infelizmente estamos passando aí esse aperto aí e não merecemos passar isso. Então deixo aqui a minha revolta, a minha indignação sobre isso e peço aí ajuda e colaboração de todos aí, né? Para divulgarem também, né, para falarem, para não se calarem, né? Quem puder também compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha, eu agradeço muito, porque assim está me ajudando. Eu sou um porta-voz aqui, falo em nome de todos, né? Que sei que tem muitos que está precisando, tem alguns que não precisa, graças a Deus, né? Isso é muito bom, mas para aqueles que precisam, ajuda e ajuda muito. Então, assim, até o próximo vídeo. Vou voltar falando de outros assuntos, talvez tocando nesse assunto de novo e em outros assuntos, como alguém já tenha assistido os meus outros vídeos. Então, um abraço para todos, que Deus abençoe e tome conta de todos nós.